os materiais necessários para fazer a pulseira são fio encerado. Aqui eu vou usar duas cores, tá? De fio encerado. Esse verde mais claro e esse outro verde mais escurinho. Pérolas. Essas pérolas aqui eu acho que ela deve ter uns 10 milímetros. Acho que o tamanho dela deve ser esse. Eu vou ver lá no pacotinho, tá? A medida delas e vou postar pra vocês lá no post que eu vou fazer no blog. E vamos utilizar a tesoura. Bem, vamos começar primeiro fazendo aquela medida aqui do braço, tá? Pra poder tirar o fio base. Então, você mede o braço assim, no tamanho, deixando um espaço, né, assim, grande para poder fazer a medida do braço. Então, vocês vão fazer uma medida no fio claro e uma medida no fio mais escuro. Vamos iniciar fazendo aquele macramê, né? Aquele nozinho de macramê inicial que eu já ensinei em alguns vídeos anteriores, né? A gente vai colocar o fio aqui, deixando um pedaço aqui pra fazer a amarração, né? A gente deixa aqui um pedaço e vamos trabalhar com esse aqui, mais ou menos deve ter uns 10 centímetros que eu deixei sobrando. E a gente vai iniciar, né? Fazendo aquele nó. Para quem estiver começando agora, eu vou explicar como faz o nó, mas tem alguns vídeos anteriores que explicam bem detalhado como eu fiz. Então, para fazer um nó, eu coloquei o fio aqui, esse fio do lado de cá, a gente vai fazer um nozinho, pra gente saber sempre o fio que a gente vai começar. Então, a gente faz um nozinho na ponta sempre do lado que a gente vai começar, que aí a gente vai ter uma base, tá? Então, um lado vai ter um nozinho, o outro não. E o fio que tem um nozinho, ele vai passar por cima do fio base. E o outro fio, que não tem um nozinho, ele vai passar por cima do fio que tem um nozinho, por baixo do fio base, saindo aqui dentro da laçada. E aí, a gente puxa, fazendo o primeiro nó. Assim. Vai ficar esse primeiro nozinho aqui. Aí, o fio que tem o nó, que é esse aqui, ó, ele veio para o lado de cá, certo? Então, sempre a gente começa a laçada com o fio que tem o nozinho. Então, o fio que tem um nó, a gente coloca por cima da base. O fio que não tem um nó, ele passa por cima do fio que tem um nó, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Novamente, o fio que tem um nó, ó, ele veio para o lado de cá. Então, o fio que tem um nó, ele passa por cima do fio da base. O que não tem, vai passar por cima do fio que tem um nó, por baixo do fio base, saindo aqui dentro dessa laçada. E aí, a gente vai e puxa, fechando o nozinho. Aí, o fio que tem um nó, ele veio pra cá, ó, que é onde tem essa base que fica aqui em cima. Então, o fio que tem um nó, ele veio pro lado de cá. Então, a gente sempre começa com ele, ó. O fio que tem um nó, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima do fio que tem um nó, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. O fio que tem um nó, passa por cima do fio base. O que não tem, por cima do fio que tem um nó, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. E aí, a gente vai fazer. Então, nós vamos fazer aqui 5 nozinhos. Contando aqui, ó, tá? Novamente, o fio que tem um nó, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima do fio que tem um nó, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Novamente, o fio que tem um nó, passa por cima do fio base. O que não tem, passa por cima do fio que tem um nó, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada.
certo? E aqui eu vou continuar até completar os 5. Bem, depois de ter feito isso, ó, eu fiz nos 2 fios, tá? 5 gominhos aqui, o do nó. Aí, aqui eu prendi os 2 fios aqui já pronto, tá? O começo, prendi com o durex aqui na mesa. Agora, nós vamos trabalhar assim. Vamos juntar os fios. Nós vamos pegar esses 2 do meio, ó, os 2 do meio, e vai deixar aqui juntinho. Aqui, esses 2 fios, que são da base, né, que eles são os menorzinhos de cá, nós vamos fazer a laçada do macramê. Então, nós vamos fazer nesses 2 fios. Então, o fio de cá, ó, do verde mais escuro, passa por cima do fio base, o outro passa por cima do verde escuro, por baixo do fio base, saindo na laçada. E aí, a gente ajeita aqui, levando o nó até lá em cima, ó, prendendo aqui. Agora, vamos começar com o fio verde escuro, tá? Então, o fio verde escuro está do outro lado, ele vai passar por cima do fio base. O fio verde claro vai passar por cima do verde escuro, por baixo do fio base, saindo na laçada. É o mesmo nozinho que vocês fizeram no começo, nós vamos fazer aqui. Fez um nozinho aqui na ponta, unindo eles, tá? Agora, a gente separa e vamos fazer aqui do lado. Para fazer aqui do lado, nós vamos pegar esse fio da ponta aqui, ó, esse primeiro aqui da ponta, vou fazer aqui uma pontinha e vamos passar uma pérola. Vocês podem colocar a pedrinha que vocês quiserem, tá? A conta que vocês quiserem aí no fio de vocês. Então, vou colocar a minha pérola, passar ela aqui, meu fio um pouquinho grosso, eu vou tentar passar ela aqui. Vou fazer a pontinha e passar o fio. Vocês podem colocar qualquer bolinha, uma pedra, cristal, a bolinha que vocês tiverem, que vocês quiserem passar. Passei a pérola, levo a pérola até lá, e agora vou fazer o macramê aqui, o ponto de macramê com o fio escuro. Então, esse fio que tem a pérola, ó, vou segurar aqui, vou passar por cima do fio base, que é o do meio. O outro fio de cá, que não tem a pérola, eu vou passar por cima do fio que tem a pérola, por baixo do fio base, saindo na laçada. E vou apertar aqui o nozinho. A pérola vai ficar aqui, ó. Novamente, nós vamos começar com esse fio que veio para o lado de cá, ó. Então, ele vai passar por cima do fio base, esse outro de cá por cima dele, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Puxando e apertando o nó de macramê. Agora, vamos fazer com os fios claros. Novamente, vamos passar a pérola nesse fio de cá. A gente vai fazer aqui a pontinha e vamos passar a pérola. Passei a pérola, levo ela até lá, certo? E agora, vamos fazer o pontinho de macramê. Vou começar com esse fio da ponta, ó, esse fio de dentro. Esse fio de dentro que não tem a pérola, vou passar por cima do fio base. O fio que tem a pérola, eu passo por cima dele, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Puxa, ajeita aqui o nozinho, certo? E novamente, agora nós vamos fazer do lado de cá. O fio do lado de cá, tá, ó, vai passar por cima do fio base. O que não tem vai passar por cima dele, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. E aqui a gente vai
e aperta. Agora, nós vamos fazer com os fios do meio novamente, ó. Juntou os dois fios do meio, um de cada cor, e o fio do lado, nós vamos fazer. Então, começa aqui com o fio escuro, ó. O fio escuro passa por cima do fio base, ou o fio claro passa por cima do fio escuro, por baixo do fio base, saindo na laçada. Aqui, certo? Novamente, o fio escuro passa por cima do fio base, o fio claro por cima do fio escuro, por baixo do fio base, aqui saindo na laçada. Fechando assim. Então, o nosso trabalho vai ficar desse jeito. A próxima sequência aqui, eu vou colocar a pérola de cada lado e vou fazer os nozinhos dos lados. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Vou passar a minha pérola aqui no fio, ó. E vou fazer. O fio que tem a pérola passa por cima do fio base. Vou fazendo agora só com as cores escuras, tá? E o fio do lado passa por cima do fio que tem a pérola, por baixo aqui do fio base, saindo aqui dentro da laçada. E vou apertar aqui o nozinho. Certo? Agora, nós vamos pegar esse fio que veio para o lado de cá, que é esse aqui, vai passar por cima do fio base, esse do outro lado por cima dele, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. Ó, como vai ficar. E aqui nós vamos fazendo a nossa pulseirinha. Agora, eu vou fazer com verde claro. Passo a pérola, levo até o final e vou fazer o nozinho. O fio de cá, vou passar por cima do fio base. O outro fio que tem a pérola por baixo dele, por baixo do fio base, saindo aqui dentro da laçada. E vou fazer o nozinho. Novamente, o fio que veio para cá, vou passar por cima do fio base. O outro fio, eu passo por cima dele, por baixo do fio base, saindo dentro da laçada. E agora, é só apertar. Ó. E assim vai ficando todo o nosso trabalho. Vou tirar aqui para vocês verem como vai ficar as laçadas. Certo? Vou dar continuidade aqui e volto para dar a finalização da pulseira com vocês. Bom, meninas, ó, terminei, fiz aqui a final, tá? Depois de ter colocado todas as pérolas, aí fiz aquela individual de cada cor e fiz aqui essa parte do acabamento, que agora eu vou ensinar para vocês do outro lado como foi que eu fiz e coloquei aqui um terminalzinho, certo? Bom, o que que eu fiz aqui? Aqui é aquele lado onde tinha só um fio, certo? Então, eu vou ensinar vocês como colocar aqui a outra parte do fio pra gente poder fazer o trançado. Pra terminar, finalizar a pulseira. O que que a gente vai fazer? Aqui no nozinho, com a ajuda desse alicate aqui de bico redondo, nós vamos passar aqui, ó, pra abrir e fazer uma bolinha, ó, um buraquinho aqui, tá? Aí, com a sobra do fio, nós vamos passar ele aqui dentro, tá? A gente passa ele aqui dentro. Desse jeito. Vou virar para cá. Feito isso, agora nós vamos fazer o trançado aqui com todos os fios, ó. Que aí ficou 3 pontas de cada lado, que é o lado que ficou de cá também, tá? Aonde eu fiz aqui. Nós vamos juntar todos os fios aqui no meio e essas duas pontas dos lados, tá? Deixando uma ponta de cada lado, que é onde a gente vai fazer o nozinho de macramê, juntando todos os fios. Então, vamos fazer. Ó, esse fio verde mais escuro vai passar por cima do fio base, o verde claro por cima do escuro, por baixo dos fios base,
saindo na laçada. Aí, assim, nós vamos puxa os fios pra ficar juntinho aqui, ó, tá? Agora, do lado de cá, ó, o fio escuro passa por cima do fio base, o claro por cima do escuro, por baixo do fio base, saindo na laçada. Assim. Vamos fazer mais uma vez o nozinho, o fio escuro por cima do base, o claro por cima do escuro, por baixo do fio base, saindo na laçada. O fio escuro por cima do base, o claro por cima do escuro, por baixo do base, saindo dentro da laçada. Ó, pronto. Juntamos aqui, formando a pulseira. Agora, vamos colocar aqui um terminal para poder fechar a pulseira. O terminal que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Esse de apertar quadradinho, ele é grande, tá? Para poder comportar todos os fios aqui dentro. Vou colocar o fio aqui dentro, ó. Deixa eu virar pro lado de cá. Coloco todos os fios aqui dentro dele. Com esse alicate aqui de bico chato, iremos apertar as abas aqui do terminal. Aperto de um lado, aperto do outro, ó. Aperto aqui no meio e ajusto. Aí, aqui ficou todos os fios apertadinho dentro dele, ó. Tá? Agora, essa sobra de fio é só eu cortar. Pego a tesoura aqui, ó. E corto a sobra do fio. E aqui está, ó, como vai ficar a nossa pulseirinha, certo? Agora, é só a gente colocar o fecho aqui para fazer o acabamento. Aqui no acabamento, eu vou pegar um elo, ó, pego um elo, vou abrir o elo com a ajuda de 2 alicates, vou passar o elo aqui dentro. E vou colocar aqui uma bolinha, fazendo o meu pingente. Assim, ela vai servir como um pingentinho para ficar pendurado. Como eu fiz? Eu peguei uma pérola pequenininha, passei num alfinete, né? Eu já ensinei como faz. Ó, vou cortar aqui a sobra do alfinete e com esse alicate aqui de bico redondo, né? Ó, apoiando aqui no meu dedo, eu faço o movimento de torcer. E vou torcendo até fazer o ganchinho, tá? Eu já ensinei como faz, tá? Tem alguns vídeos anteriores que eu já ensinei como faz. Coloquei aqui, vou usar aqui um fecho, vou pegar mais um elo aqui, vou colocar o elo aqui do outro lado, ó. E vou fechar. Aqui, se vocês preferirem colocar uma correntinha para fazer a extensão da pulseira, também vocês podem, tá? Podem colocar mais elos. Aqui, ó, fecha aqui a minha pulseira, ó. Nesse elo que eu coloquei, ó, fechadinha. E aqui está o resultado da nossa pulseirinha, ó. Esse é o resultado da nossa pulseirinha. Vou colocar aqui no meu braço para vocês verem como vai ficar. Olha, fica uma graça. Ó, aqui é o resultado da nossa pulseirinha, certo? Se vocês quiserem fazer também, gente, vou dar uma sugestão. Sem as bolinhas, se vocês não querem, podem fazer assim, ó. Eu fiz essa azul, ó, não coloquei
nada aqui nas pontas, fiz só ela mesmo. Também fica bonita. Só a pulseira assim, toda feita no nozinho, tá? Aqui eu só falta finalizar, vou colocar aqui o terminal aqui e finalizar. Se quiser fazer assim também, fica a critério de vocês. Mas essa aqui feita com essa pérola, né, com a bolinha, ficou bem legal, né? Então, esse é o resultado da nossa pulseirinha de hoje.